nessa extraordinária manhã, onde naturalmente todos nós temos a oportunidade de fazer uma sessão de agradecimento, de reconhecimento, mas acima de tudo de nós assumirmos compromisso. Afinal de contas, o que nos move aqui hoje é a liderança de alguém que, indignado com aquilo que ele considerava não ser o caminho orientado pela Bíblia, nosso Martinho Lutero, nos inspirou por princípios e valores, escreveu lá suas teses e naturalmente se transformou em princípios e valores de um povo. Precisava de fazer uma ruptura, e uma ruptura também que não só ajudasse ao Estado, mas ajudasse naturalmente as pessoas. Esse monge agostiniano, que começa a sua vida acadêmica não na teologia, não na filosofia, mas em uma outra área, mas foi no despertar da fé, no despertar da formação e, naturalmente, agradecer e rezar aqui a liderança. Eu tive a oportunidade de fazer parte da vida e obra de Martinho Lutero na Alemanha, recentemente, e perceber onde esse homem encontrou tanta coragem, encontrou tanta ousadia para propor, naturalmente, o que seria, o início da Reforma Protestante, que mudaria a relação entre Estado e Igreja, entre Igreja e as pessoas e, naturalmente, olhando no princípio macro do seu trabalho, que é a orientação pela Bíblia. Então, é uma manhã para todos nós, para que possamos, também nós, exercermos as nossas lideranças, onde nós, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa comunidade, e, naturalmente, diante desses desafios que nós temos globais, mas principalmente de país também, que possamos sempre reviver e revisitar valores fundamentais para uma questão que eu tenho muito orgulho da Igreja Luterana, que é o valor da comunidade. A valorização da família, da tradição, da cultura, mas sustentada pela fé, sustentada por princípios e valores. E nós temos essa responsabilidade. Está muito fácil hoje nós perdemos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos, porque são facilidades hoje que o mundo oferece, que é recente. Até bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos, Rodrigo. Nós tínhamos praticamente a mesma idade, e olhando para a nossa infância, para a nossa adolescência, nós tínhamos muito menos limitações, tínhamos muito mais limitações de oportunidades. E o que nos segura na decisão, hoje, são princípios e valores. Não é a lei é importante, ela organiza o Estado, as regras são importantes, que nos dá disciplina, mas principalmente os princípios da ética, e os princípios da moral. E nada é melhor do que isso, que é fundamentado em princípios e valores que foram propostos por nós, por Martinho Lutero. Portanto, hoje, meus amigos, estamos diante de um momento de profunda reflexão e celebração. Estamos aqui para homenagear 2 séculos da presença luterana em nosso país, 2 séculos de fé, de perseverança e, sobretudo, de amor ao próximo. Esses 200 anos não são apenas números ou datas no calendário. Eles representam histórias de famílias, sonhos realizados, dificuldades superadas e uma fé que moldou não apenas comunidades, mas também o coração de uma nação. Permitam-me mencionar com profundo respeito os ensinamentos do profeta Isaías, que assim disse: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa passagem reflete perfeitamente a jornada dos luteranos no Brasil. Aqui faço um destaque honroso aos luteranos que bravamente escolheram construir suas moradas em cima de rochas firmes no nosso querido estado do Espírito Santo. Em 1824, quando os primeiros imigrantes luteranos chegaram em nosso país, traziam consigo a esperança de um novo começo, de uma nova vida. Em suas malas, se é que tinham malas, carregavam mais do que apenas roupas e pertences. Traziam uma fé viva, uma confiança inabalável em Deus e a certeza de que, independentemente das dificuldades, o Senhor estava com ele em cada passo dessa jornada. Lembrar aos senhores e senhoras que o motivo
Um dos motivos que incentivaram a imigração europeia, o deputado Heitor Schultz também se faz presente aqui, nosso parlamentar do Estado do Rio Grande do Sul, foram as condições econômicas e sociais que vivia basicamente a Europa nessa época. A Europa não era um país unificado como é hoje, mas são três coisas que perturbavam muito. A Europa estava em constante guerra, Império Romano, Prussiano, Austro-Húngaro, era um território de conflito, portanto não tinha nenhuma segurança do ponto de vista militar. A qualquer momento, regiões que sumiram do mapa, né? Os nossos pomeranos, os nossos prussianos, muitos deles vieram para cá ainda com seu território, e hoje esse território já não existe mais. Então a Europa ocupada pela guerra, na sequência da guerra, a fome. A Europa viveu a experiência de passar fome e, naturalmente, a peste. Também, principalmente em função das guerras, a Europa vivia fortemente sob doenças. Então, e as famílias numerosas. Então, foi uma decisão corajosa, difícil, e fica aqui o nosso agradecimento, né, a esses polacos, a esses alemães, aos pomeranos, aos prussianos, aos luxemburgueses, aos austríacos, e depois, na sequência da comunidade europeia, também vieram os italianos, que nesse ano completam 150 anos do grande ciclo migratório para o Brasil. No Espírito Santo, essa fé dos luteranos encontrou um solo fértil. Comunidades como Santa Teresa, Santa Leopoldina, Domingo Martins, Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Itarana, Itaguaçu, Vila Pavão, dentre outros, floresceram, tornando-se faróis de esperança e exemplos de união. Imaginem por um momento a coragem dessas famílias, deixando por trás suas terras e atravessando oceanos, movidos pela fé e pela esperança de encontrarem a terra prometida, um futuro melhor. Eles sabiam que a jornada seria difícil, mas como Isaías nos lembra, aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. E foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles pioneiros luteranos, com sua dedicação ao trabalho, à educação e à comunidade, construíram alicerces sólidos que sustentam até hoje as bases da nossa sociedade. O Espírito Santo, em especial, foi muito abençoado com a presença luterana. O trabalho incansável dessas comunidades resultou em escolas, igrejas, projetos sociais que impactaram profundamente a vida de tantas pessoas. Eles não vieram apenas para construir suas próprias vidas, mas para ajudar a construir o futuro de todos nós. Vieram para organizar comunidades, municípios, quiçá organizar um Estado. E o que fizeram com o coração dedicado ao serviço, ao cuidado com o próximo, à justiça e à solidariedade. Quem de nós, capixabas, não se emociona ao ver como as tradições culturais e religiosas trazidas por esses imigrantes ainda são vivas no nosso Estado? As celebrações, a música, a valorização da educação e o senso de comunidade são legados imensuráveis deixados por toda a comunidade luterana. Diversos municípios capixabas preservam essas tradições e as renovam constantemente, inspirando novas gerações a valorizar suas raízes e a cultivar o respeito e amor ao próximo. Sou testemunha viva desses valores. A comunidade luterana capixaba sabe da minha presença, sabe da minha ação no dia a dia das comunidades. O meu agradecimento. São tantas festas da colheita que eu não consigo estar presente em todas. Consigo passar 4 ou 5 por um domingo, mas não dá para ir em 10, 12, como acontece na nossa região. Os casamentos, a gente tem a comunidade luterana também, que se faz presente muito forte com a igreja luterana. Eu e o Adilson temos uma agenda lotada. Eu consigo ir em 3, o Adilson vai em 5 no final de semana. Mas o que mais importante disso é a valorização da fé, a valorização da família, dos costumes e dos valores. Mas, senhoras e senhores,
A história da Igreja Luterana no Brasil não é apenas uma história de conquistas e realizações. É também uma história de superação. Durante o Império, os protestantes enfrentaram duras restrições. Suas igrejas não podiam ostentar símbolos religiosos visíveis. Seus casamentos não eram reconhecidos oficialmente. E até mesmo seus batismos eram desconsiderados. Por muito tempo, lamentavelmente, luteranos foram tratados como cidadãos de segunda classe. Mas como nos ensina a palavra de Deus em Romanos 5, 3, 4, a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E foi exatamente isso que vimos nesses 2 séculos de história luterana no Brasil. Uma perseverança incansável, uma fé que nunca vacilou e uma esperança que sempre nos guiou. Hoje, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que conta com 1.760 comunidades, composta por quase 630 mil membros, é uma dádiva de Deus em nosso país. Esse crescimento ocorreu de forma sólida e constante, caracterizando um processo benéfico para todos. Lançado oficialmente no dia 7 de julho em Santa Teresa, lá nas Montanhas Capixabas, o selo comemorativo teve sua primeira edição esgotada antes mesmo do lançamento, com a colaboração entre os 18 sínodos e outras instituições vinculadas à igreja. Os 10 mil selos e 220 álbuns da primeira edição logo foram vendidos, refletindo a força e o entusiasmo dessa comunidade. Portanto, senhoras e senhores, celebramos hoje não apenas os 200 anos da igreja, mas sim a presença de uma comunidade que ajudou a transformar o Espírito Santo e o Brasil. O compromisso com a educação, a dignidade humana e o desenvolvimento social que os luteranos trouxeram ao longo desses anos é um exemplo de como a fé pode ser uma força poderosa de transformação e bem-estar. No Espírito Santo, esse compromisso é sentido por todos os dias nas escolas, nos projetos comunitários e no cuidado com o próximo. É importante lembrarmos que em uma sociedade justa e fraterna, o mais valioso é respeitar as tradições e as culturas de um povo. Devemos valorizar os pilares que sustentam nossa convivência e nossa história: Deus, liberdade, família e fé. Esses são os alicerces que nos sustentam. Portanto, ao celebrarmos esse bicentenário, não posso deixar de pensar nas palavras de Jesus Cristo em Mateus 5, 14 e 16. Vocês, me permite aqui a adaptação, luteranos, são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Temos orgulho da Igreja Luterana. Temos honra à Igreja Luterana e temos agradecimento à Igreja Luterana. A Igreja Luterana tem sido e continua sendo essa luz, iluminando caminhos, espalhando paz, justiça e amor em nosso estado e em nosso país. Que possamos todos nos inspirar para essa luz, permitindo que ela nos guie em nossas próprias vidas e em nossas responsabilidades para com o próximo. Que os próximos 200 anos da Igreja Luterana no Brasil sejam ainda mais frutíferos, trazendo uma bênção para todos nós. E como nós falaríamos ao final de um ritual pomerano, Imaluster! Muito obrigado.